Boa noite. Tivemos um probleminha de conexão, mas já estamos lá. Gente, desculpa pela, pela falha, tive que encerrar para voltar novamente, porque deu uma falha aqui na conexão. Estou aguardando aqui a Jace aguardar o meu convite para participar e batemos aquele papo legal. Cadê a Jace? Nossa, a nossa convidada está com um problema de conexão. Vamos ver aqui como é que a gente pode solucionar isso. Hum, eu enviei novamente o convite para você já, se você recebeu. Vamos ver aqui. Será que ela vai conseguir entrar, gente? O ao vivo tem dessas coisas, né? É, Soraya, eu tenho a mesma percepção que você, viu? A Jace é realmente uma mulher, uma grande mulher, né? Acolhedora, uma escritora de caneta cheia, muito maravilhosa. Gosto muito do trabalho dela e conhecer a história dela foi melhor ainda. Ah, poxa. Vou tentar reencaminhar aqui o convite para a Jace, para ela entrar, porque ela me informou aqui que ela não conseguiu. Vamos ver se ela consegue. Enquanto a Jace não chega, eu hoje publiquei, essa semana, publiquei um vídeo falando sobre a minha experiência com as mulheres, em conhecer suas histórias, e isso é muito maravilhoso, porque cada história que eu escuto, cada conversa que eu tenho, eu aprendo um pouco mais, e é muito importante nós entendermos que cada pessoa passa por uma situação, por um problema, podem ser parecidos, mas para cada pessoa haverá uma intensidade. E é muito importante nós termos essa parcimônia, né, gente, em conhecer a história do outro. Olha, será que ela conseguiu agora? Já se tá escuro. Pois é, eu não tô te vendo. Aliás, eu tô te vendo, mas você não tá me Não, vendo, é? tá como. Não tá virada a sua câmera? Não virou para o outro lado? Veja se não precisa fazer para usar a câmera da frente. Pois é, tá aqui aparecendo pra mim que tá ligada. Não me vê? Eu vejo E o a micro... foto do seu perfil, mas não a sua imagem atual. Tô tentando, É, mulher. menina, o ao vivo tem disso, né? Deixa eu ver. Ai, Agora! eu acho que agora. Olá, gente, que Ah, mas transtorno. é normal. Desculpem, viu? Eu já estava aqui conversando Que com eles. transtorno. Tecnologia.
Amiga, né? Inimiga, Facilita, eu falo, mas eu às costumo vezes... dizer que eu sou meio que analfabeta Não, é digital. normal, é normal. Desculpem, boa noite a todos, boa noite a todos vocês, boa noite, Franci, que honra, que prazer estar aqui contigo, viu? Eu estava bem ansiosa por essa Eu conversa. sempre fico, sabe? Eu sempre fico ansiosa. Não é o nervosismo, é a ansiedade mesmo do momento. É, eu sempre fico nesse burburinho. Os dias de live, para mim, sempre são bastante intensos. É, por tudo, né? Pelo trabalho, pela convidada, pela história. E a gente sempre leva a conversa para um outro lado, né? Para ser assim que continua. Já se eu, Encontros são sempre, assim, emocionantes. São sempre, eu gosto disso, eu gosto de encontros, eu são gosto disso. são importantes, né? A vida é feita de encontros, né? E a gente vai, cada vez que a gente conhece uma pessoa, eu estava falando agora antes de você entrar que a Soraya comentou que você é maravilhosa, o fã-clube veio hoje em peso, né? E aí, Olha, obrigada, Soraya é uma querida. Eu que digo que eu sou cercada de gente maravilhosa. Eu sou muito abençoada. Eu sou, nossa, meus amigos são incríveis. Eu sou fã de todos eles. Inclusive hoje liguei para a Soraya e falei que a gente não costuma dizer, né? O quanto a admiro, o quanto sou grata pela amizade, pela convivência, que é sempre muito rica de aprendizado, né? É esse ótimo. carinho que a gente recebe, né, Jássia, é maravilhoso. Porque o nosso verdadeiro trabalho é o dia a dia, né? É o dia a dia. Então, eu até fiz hoje uma história um pouquinho antes de entrar ao vivo aqui, sobre que o Escreva-se esse momento, que é o que todo mundo está vendo, mas ele acontece muito antes, né? Então, a sua entrevista foi mais ou menos um mês atrás, mas assim, eu acho que em média, né? Então, assim, são semanas de preparação, de organização, e a gente ainda fica naquele, naquela ansiedadezinha, a borboleta no É, estômago. Mas olha, tanta coisa para e ao mesmo tempo medo de não conseguir dizer tudo o que é necessário, né? Porque é um espaço, na verdade, quero também, antes de qualquer coisa, te parabenizar por esse espaço. É um espaço incrível que a gente precisa tanto desse lugar de fala, né? Falar já é nossa, eu falo que o falar é um ato de empoderamento, né? O primeiro ato de empoderamento é você falar e o segundo é alguém te ouvir, porque não basta só você falar. Então, você abrir um espaço onde a gente pode falar e tem alguém nos ouvindo, isso é muito especial. você viu o vídeo que eu Sim. publiquei essa semana, né? Ontem, quarta-feira. E Eu vi, comentei eu com adorei seu comentário, porque é a essência do Escreva-se, né? Ele partiu de um processo meu, íntimo, e eu pensei, poxa, se tem alguém falando de mim, contando sobre mim, por que eu não fazer isso, né? A gente deixa as outras pessoas falarem, ou seja, tomarem a propriedade daquilo que elas acreditam que é a nossa história, que é a nossa vida. E aí eu disse, bom, mas eu sempre penso no outro, né? Por muito tempo eu pensei muito mais no outro do que em mim. E hoje eu já faço o processo inverso, mas eu não deixo de pensar no outro. E eu levo sempre para aquele ponto. Se para mim foi difícil, para outras pessoas foi mais ainda, né? Então, eu acho que o caminho que a gente faz na vida, pessoas falam tanto de evolução, de expansão, de consciência, mas eu acho que a gente só expande a nossa consciência mesmo quando a gente caminha e ajuda os outros a caminhar. Porque ninguém merece ficar lá, né? Jogado, abandonado. Então, a gente vai levando um pouquinho as pessoas, né? Então, para mim é maravilhoso ter esse espaço, porque eu também estou aqui me inscrevendo, né? Mas também ceder esse espaço eu acho primordial, né? A Filate, ela faz isso também. Ela tem essa premissa de ceder espaço para toda manifestação artística, e eu acho isso muito bonito. E interessante que a maioria das pessoas que estão envolvidas são mulheres, né? Então, assim, muito legal isso, é muito bom. Eles têm esse... e dá licença que eu quero ocupar esse espaço aqui, ele me pertence, né? Exatamente, Também. exatamente isso. Então, isso é muito legal, porque
eu vim para o lugar certo, estou no espaço certo, cedendo o espaço certo. Inclusive, o Escreva-se cresceu de uma forma assim estrondosa que eu estou com fila de espera. Eu digo, gente, o que eu vou fazer com tantas mulheres que eu tenho? E aí eu fico, bom, peraí, eu tenho que pensar, eu tenho Muitas. que... Isso é muito... Lembra que eu te falei na entrevista? Nós somos É muitas, verdade, temos muito a isso é verdade. dizer, Nós né? somos muitas, muitas. Então, Somos então nós vamos agora começar. Eu sempre peço, né, para as mulheres, para as minhas amigas escritoras, que elas contem quem elas são dentro da escrita, de vida, enfim. E aí eu pergunto, né, quem é a Jaci Garcia, para que o nosso público que está aqui assistindo possa conhecer. Pois é. Outro dia, eu estava pensando sobre isso, né? Que todo dia a gente vai se transformando um pouquinho. Então, quem sou eu hoje? Hoje, hoje Jaci Garcia, 43 anos, até daqui a um mês. Eu penso que eu sou a mulher mais incrível hoje, a versão mais incrível de mim. Eu acho que eu nunca me senti tão segura, eu diria, bem na posição de ser mulher, mulher marajoara, porque até pouco tempo parecia um fardo ser mulher marajoara, por conta de tantas lutas, né, que a gente é meio que obrigada a travar, a se engajar em tantas lutas. Então parece que o ser mulher é pesado, é sacrifício, alguma coisa assim. Mas, assim, nas últimas semanas, eu acho que eu peguei uma virose, eu fui obrigada a ficar quietinha. Então, nessas 2 últimas semanas, eu estive pensando que já não é tão fardo, já não é tão sacrifício, apesar das lutas, apesar das questões continuarem aí, precisando de atenção. Mas aí, quando a gente olha e tem uma história, como eu falei, tem amigos incríveis, então a gente acaba se olhando com um pouco mais de carinho e se percebendo forte, se percebendo importante, se percebendo útil. E como você acabou de falar, quando a gente entende que recebe presentes, a gente também quer compartilhar. Então, é mais ou menos isso hoje. Hoje, Jaci Garcia é uma mulher segura, eu diria que pé no chão, mas consciente do seu valor, consciente dos seus propósitos e consciente de que a gente não é só, a gente é uma construção de muitas outras, né? Então, da mesma forma que eu fui construída por muitas outras mulheres incríveis, amigos, familiares, eu entendo que também é minha responsabilidade contribuir com a construção de muitas outras. Então, hoje, Jaci Garcia é uma mulher marajoara, feliz, eu diria, como papel, né? E o se descobrir escritora tem contribuído muito com isso. Como eu sempre falo, que o falar, ele até pode ser interrompido, né? Pode vir alguém te interrompeu, te pedir para calar, mas o ato de escrever, depois que eu descobri, que ainda que Poder, que né? alguém me discorde, mas eu não serei interrompida. Então, quando a gente descobre essa força, a gente descobre essa ferramenta gigante, a gente de fato se sente mais empoderada. Eu acho que é isso que eu me sinto hoje, uma mulher marajoara empoderada, no melhor sentido. Maravilha, viu? Porque é interessante que você começa a dizer, olha, eu estava pensando sobre isso, né? A gente leva um tempo tentando descobrir quem a gente o nosso lugar no mundo, e aí a gente pensa que chegando lá é o final. Ah, agora a gente vai descansar, vai ser tudo legal, tudo tranquilo. Não, só começou, né? Porque a gente chega lá e a gente vê que ali foi uma estação, uma parada. A gente chegou lá, agora são outros desafios, são outras metas, né? E a gente vai seguindo, e eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, né? Porque a gente quer tanto se definir, mas eu acho que a questão não é se definir, né? É se descobrir no momento e a partir dali partir para o próximo passo. Eu acho que
Essa é a intenção do empoderamento, como você disse, né? Porque a gente precisa ter um pouco dessa segurança de nós mesmas para a gente poder entender para onde é que a gente vai, né? Porque se a gente não sabe o que quer, não sabe quem é, a gente não tem direcionamento para seguir um lugar. Engraçado que esse se descobrir, ele não é um ato muito solitário, pelo menos não foi para mim, né? Que principalmente a questão na escrita, por exemplo, eu falo que eu me descobri escritora, que alguém me disse, olha, você é escritora, eu já era e eu nem sabia, né? Então isso não é um ato solitário, a importância de você de conviver com pessoas que despertem isso em você é fundamental. Falo que eu tive muita sorte, ou eu tenho sempre muita sorte de estar cercada de pessoas assim. Antes de você perguntar, né, eu já vou me adiantando. Eu lembro que o primeiro despertar assim, sobre o que eu fazia era de alguma forma importante ou poderia influenciar outras pessoas, foi há uns 2 anos, aqui em Ponta de Pedras, temos aqui a Casa do Poeta, que é do meu amigo Marcos Samuel, uma iniciativa maravilhosa do nosso escritor Marcos Samuel. Ele abriu espaço, a casa dele, a Casa do Poeta, onde ele oferta saraus. Uma vez por mês nós temos saraus. E nesses saraus, ele me apresentou muitas escritoras mulheres, onde ele dizia que, olha, já tu vai gostar disso aqui, tu vai te identificar por conta do meu trabalho, do projeto, né? De empoderar mulheres, de incentivar, de trabalhar a cultura local. Então, ele foi me apresentando essas escritoras e eu falo para ele que ele sacou muito rápido o que isso ia despertar em mim. Lendo essas mulheres, eu percebi que a forma como elas escreviam ou escrevem não é diferente daquilo que eu faço e que eu já fazia desde a infância. A escrita com os diários, né? Eu escrevia os diários e fazia meus relatos, meus contos lá e para que aquilo eu tinha medo de perder na memória, então em algum momento eu achava que aquilo ali ia ser importante, ia trazer respostas para a minha vida. Em algum momento eu achava que aquilo ali não podia ser esquecido. E lendo essas mulheres, eu falei, ué, mas eu faço assim, eu também escrevo assim. E em algum momento ele chegou comigo, bora publicar. Ué, como assim? Ué, tu escreve, tem muita coisa. Ele ainda falou assim, se tu escrever tudo aquilo que tu fala, dá muitos livros. E aquilo, assim, parecia algo muito, muito surreal, muito distante, assim, do que eu podia entender possível, né? Porque a gente, pelo menos eu cresci entendendo que os escritores eram celebridades, pessoas, assim, inacessíveis, aquelas pessoas, assim, que viviam uma vida muito de glamour, assim, como se lá, imagina, isso não é para mim, jamais vou ter como publicar, eu nem sonhava conhecer editoras ou editores ou qualquer coisa assim, ou um próprio escritor, aí de repente vai Marcos Samuel, democratiza a literatura, eu falo, a escrita democratiza a leitura e faz a gente entender que nesse espaço também me cabe tantas outras pessoas, abriu as portas para tantas outras pessoas se reconhecerem, se perceberem de valor, né? E desperta na gente assim não só uma curiosidade, mas uma responsabilidade, que é como eu sinto. Assim. Eu sinto uma responsabilidade muito grande em tomar cuidado. Já não escrevo mais assim só para contar a história. Eu já me preocupo em contar a história de uma forma responsável, para que se aquela escrita chegar a determinadas pessoas, elas venham a entender Sim. né, o que está sendo dito, de que forma aquilo pode contribuir para melhorias futuras, porque a gente não escreve por escrever, a gente sempre escreve com um propósito, né? Então, eu falo que a gente
é a construção disso tudo. Eu não teria me percebido tão facilmente se não fosse o olhar atento do Marcos Samuel, se não fosse a sensibilidade de Marcos Samuel. Eu queria dizer aqui que eu fui percebida por uma outra mulher, mas não foi. Foi por ele, que tem lutas parecidas, porque Marcos Samuel é um escritor gay, LGBT. Então ele fala que as nossas lutas, as lutas das mulheres não é muito diferente da luta deles, né? Porque a gente está sempre buscando fazer com que alguém nos ouça com atenção, com que alguém nos leve a sério, com que alguém nos respeite. Então, conversando, a gente se assemelha bastante. E eu sou muito grata a ele, muito grata a outras pessoas que compõem esses saraus, esses encontros, outros que nem compõem, mas que apoiam, que estão sempre ali incentivando. E uma dessas pessoas eu não tenho como não falar, que é o professor Wagner, que é um dos nossos grandes incentivadores, que ele abre o espaço dele lá para que a gente faça... quando tem lançamento dos livros do Samuel, aí ele convida os amigos e faz com que seja assim, uma festa, um evento, né? Um grande evento, onde todo mundo possa participar e ele fala com orgulho, né, do que tem sido feito no Marajó. Inclusive, Não ele só está por online ele, mas aqui por nós, assistindo a né? gente e falou Professor que ele tem o Wagner, orgulho de olha, você, minha amiga um Jace. abraço. Ele já está aqui te tratando também. Estou falando que eu estou cercada de pessoas incríveis que são inspiração. Professor Wagner é escritor também. A gente está aqui brigando para que ele venha a publicar. Ele tem um livro quase pronto, falta pouca coisa, e eu já pude ler algumas coisas e eu falo para ele que a gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente acha que não tem muito valor pra gente, que é só nosso, entendeu? Mas que vem influenciar a vida de tantas outras pessoas. Ele tem um trabalho lindo e que precisa ser mostrado, sim. Eu falo que até o final do ano é um desafio. Convence ele, né? Ele é um dos grandes incentivadores do Marcos Samuel, do nosso projeto, do sarau, do escritas de si. Mas ele fica assim, entre muitas tarefas dele, ele fica amarrando a publicação dele, mas vai sair sim. Um abraço, viu, meu amigo? Desculpa aí estar te derrotando agora. Te derrubando, né? Deixa aí. Mas isso é maravilhoso. Mas é assim, que a gente... Eu estou te dizendo isso porque para a gente falar da importância, né, de estar cercada dessas pessoas que tem essa empatia. Eu falo com o Samuel que é muita empatia da parte dele. Eu conheço muitos outros escritores, mas que não... Eu vou usar a palavra democratizar, mas que não democratizam tanto esse espaço. A questão da literatura, o escrever, o publicar. Sempre que a gente fala com algumas pessoas, eles colocam isso com uma dificuldade tremenda. A gente sabe que é difícil, né? Mas vamos falar também das possibilidades e principalmente dizer que se você lê, você tem o hábito de ler, você de repente gosta também de escrever, você pode se identificar com contos, com relatos ou com poesias, poemas, romances. Experimentem, né? De repente ali você se descobre, você vai aprendendo, vai aprimorando e vai fazendo desse ato assim, eu diria que até revolução, porque eu particularmente comecei a escrever com o propósito de incentivar outras mulheres a falarem sobre aquilo que ninguém costuma falar ou que ninguém quer ouvir, que são as nossas vivências, as nossas dores, as nossas particularidades. E por muito tempo eu entendi que isso só interessava a outras mulheres. Não é bem assim. Graças aos meus amigos, como eu falei, ao projeto que a gente tem, Manos e Manas Marajoaras, eles me fizeram entender que todas essas questões, elas dizem respeito a todos nós, a homens e mulheres. Nós não vamos fazer mudança, transformação sozinha. O comportamento de todos ele precisa mudar. Óbvio que o meu comportamento quanto mulher, né, se ele for mudando,
É óbvio que o comportamento do meu amigo, meu irmão, meu pai, meu colega, meu avô, homem, também vai mudar, porque é uma consequência. Mas eles precisam estar conscientes também dessa necessidade, dessas vantagens. Então, hoje eu entendo que o escrever, que a ideia que eu tinha de escrever para incentivar outras mulheres a falarem também, ela também tem uma importância no geral, sabe, para homens e mulheres. Mas embora o propósito continue, fala que existem várias formas de você fazer revolução, existem várias formas de você protestar. E a minha começa pelo falar ou escrever e falar de empoderar, falar de direitos, falar do que incomoda. Eu escrevo sobre isso, não para escandalizar, mas para dizer onde dói e para dizer no que pode e deve ser melhorado. É, para conscientizar, né? A gente precisa conscientizar. Não É, tem como nós provocarmos revoluções, né? Brigando. Eu digo as revoluções justas, né? Porque a gente pode chegar metendo o pé na porta, né? Falando popular, brigando, discutindo, mas eu acho que isso não vai agregar em nada. Eu acho que perde até o intuito da revolução, do questionamento. Então, quando a gente faz isso, como você passou a ter o cuidado da forma que você escreve, para que, pensando naqueles que vão ler, né? Ou seja, no leitor, para que eles não entendam só que seja ela está só falando de alguma coisa que aconteceu, para escandalizar, tipo, como se não tivesse um valor, inclusive, de construção ou de reconstrução. Isso é muito importante. Muito importante. E nós, mulheres, nós temos um processo histórico aí que a gente está tentando desconstruir, mas nós também fazemos parte dele, porque às vezes eu me pego tendo pensamento disso, mas por que que eu estou agindo desse jeito? Por que que eu estou pensando desse jeito? Mas o que é isso? É que ele chama a educação que a gente recebe. Então, eu acredito que a gente só vai fazer revoluções profundas, nas áreas de conhecimento a partir da educação. Não tem como. E começando em casa, né? Não vou falar exatamente família, porque tem mais de casa, dentro de casa. É aquela educação que você recebe dentro de casa, porque é essa que você leva para a escola. Então, não adianta exigir que os professores modifiquem, né, ou melhorem, se não tem um suporte de casa, né? Então, a gente precisa fazer isso. E eu entendo que nós, tendo hoje essa possibilidade um pouco mais facilitada, né? Não tão simples ou barata de se fazer, que é a publicação de um livro, mas a gente consegue hoje ter um direcionamento melhor, né, de escrever, e eu acho isso muito importante que a gente vá incentivando, né, até porque quando a gente vem de processos de dores, falar do que dói na gente não é fácil. Agora imagina a gente ter que ouvir outra mulher contando alguma coisa, né? Inclusive hoje, né, é o dia de conscientização do abuso, né, infantil, enfim. E isso é importante, é um dia muito importante. Aí eu fui buscar minha filha na escola, ela, mãe, hoje é um dia, eu disse, hoje é um dia, né? E é o que eu digo para as pessoas. Eu educo a minha filha para ela se proteger, né, disso. Eu ensino para ela o que não deve ser consentido, que ninguém pode tocar nela. Desde que ela tem 5 anos de idade, eu não lavo, não dou banho nela, tocando em partes íntimas, mostrando que nem eu posso tocar. Que a gente também não pode considerar que o abuso ele vem de várias, né? De todos os gêneros, digamos assim. Então, isso é importante a gente fazer. Por quê? Porque ela já vai entender que não pode ser tocada, que não pode ser normalizado, que isso não pode ser naturalizado, né? E aí, eu venho para os teus relatos, né? Que você falou assim que você escrevia, né, aqueles relatos para que aquilo não se perdesse na história, para que ninguém, né? Eu achei interessante esse processo que você fez. é porque assim,
Eu sempre, como eu te falei, eu fui morar com os meus avós, eu tinha 12 anos de idade. Então, até essa idade, eu costumava ouvir a minha mãe contando as histórias sobre a própria infância dela, sobre a juventude dela, sobre as vivências dela, ribeirinha. Minha mãe é ribeirinha, ficou até os 17 anos numa comunidade de floresta mesmo, ribeirinha, e mudou para um município que é o Curralinho, né? Uma cidade pequena também, uma cidade ribeirinha. Então, a partir daí, eu perdi esse contato. Ela que me contava as histórias, ela que lia, ela tinha esse hábito de ler para a gente. Então, eu perdi isso. E as coisas que aconteciam comigo na época não tinha essa facilidade de comunicação, de WhatsApp, não, nem tinha rede social. O telefone celular estava entrando ainda, chegando e era caríssimo. Então, a minha própria comunicação com a minha mãe era através de cartas, era demorado e a gente quase nem usava correios, era quando vinha alguém da cidade e levava para lá. E isso já, depois de um certo tempo, isso já não se tornou seguro. Então, o que eu fazia? Eu escrevia com a ideia de que vou mostrar para ela depois, eu vou contar para ela, e depois já não fazia mais sentido só para ela, eu já achava que aquilo ali era importante para outras pessoas também. E eu tinha uma ideia de comparar se as coisas que aconteciam ao meu redor, porque eu saí de uma realidade, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, os vizinhos, a casa da tua casa é a extensão da casa do vizinho. Aí tu vai, mora num bairro perigoso, muda para Belém, num bairro perigoso, onde tu não pode fazer amizade com todo mundo, onde tu convive com a questão da violência, da droga, Sim. de tantas outras coisas, e tudo é muito assustador. Então eu também criava assim algumas fantasias na cabeça e eu precisava escrever. E depois de um certo tempo, eu já não escrevia mais sobre mim. Eu escrevia sobre as coisas ao redor, sobre as coisas que eu ouvia. E a ideia de comparação de famílias, de lugares, veio muito com a ideia de que isso é certo, isso é errado, porque algumas coisas que ferem, que incomoda, aí tu já passa a questionar. Então eu comecei a relatar também as histórias que eu ouvia. Que Belém, quando tu estuda no ensino fundamental, no ensino médio em Belém, tu te depara com uma sala de 30 e tantos alunos que vieram de vários outros municípios. E cada um também traz suas histórias. E assim como eu, todas as meninas também traziam essas histórias. E eu escrevia as histórias delas. Não sei se elas sabem, uma hora elas vão saber disso, né? Porque eu gostava de perguntar, porque eu queria escrever. Trocava os nomes e até hoje eu faço isso. Eu troco os nomes, troco os lugares, mas conto a história. E foi assim, dessa forma, que eu fui entendendo sobre coisas que eu ainda não sabia dar nomes, mas que hoje eu entendo, que é relacionamento abusivo, então abusos sexuais em família, que são os relacionamentos tóxicos, tudo isso já existia, já era relatado, já era observado, só que tem essas denominações, né? E agora, uma das questões dos relatos, das coisas que eu fazia, vou te mostrar um livro aqui, que é do Marcos Samuel, Dentro de um Peixe. Esse foi o primeiro livro que eu li, do Marcos Samuel, e nesse livro tem um relato, tem um breve relato de uma vivência de uma moça que sofre um abuso por um tio, que é abusada por um tio. Só que ele conta isso de uma forma, ele conta de um modo breve, sutil, sem escandalizar, que parece muito com a forma como eu escrevia, porque eu entendia que, sim, que eu escrevia na adolescência, porque eu entendia que se eu escandalizasse na forma de falar, se eu me tornasse agressiva na forma de falar, as pessoas iriam perceber a minha revolta. E não era o propósito. O meu propósito era apenas
relatar. Então, eu falo para o Samuel, de todos os livros que eu li dele, essa sempre vai ser a minha paixão, porque foi onde eu me percebi semelhante a ele na forma de escrever, e eu fiquei muito feliz de um homem fazer essa provocação, né, de contar que isso, por muito tempo, foi costumeiro nas famílias marajoaras, ainda acontece, só que hoje eu acredito que menos, ou de uma forma mais escondida, porque muitas pessoas entendem que é errado. Mas nessa época, 10, 20 anos atrás, talvez eles não tivessem muita noção. Era tipo assim, é coisa de homem. Cuidado com o fulano, porque homem é assim mesmo. Tinha muito essas coisas de dizer que era coisa de homem, o homem é assim mesmo, o homem mais velho, coisa assim. Então, sem eu saber das denominações, eu relatava essas coisas, eu ouvia essas histórias e escrevia sobre isso já com uma certa repulsa, mas não necessariamente com a ideia de escandalizar. Eu queria que ninguém não com a revolta, né? Com a repulsa, não com a revolta. Sim, mas eu queria que aquilo ficasse registrado para que alguém pudesse entender que aquilo acontece, e que alguém precisa fazer alguma coisa, que a gente precisa mudar. Porque aquelas meninas estavam saindo de casa em busca de segurança e de sonho e às vezes encontravam coisas difíceis, né? Então, quem quer falar sobre isso? Para quem falar sobre isso? Então, a gente falava entre nós porque a gente se entendia, mas não era o tipo de coisa que se contava para o professor, para a mãe, para a avó e tal. E talvez elas próprias tivessem passado por situações semelhantes e, tipo assim, passou, né? Só que não passa. Então, hoje, aos 43 anos, eu me dou conta da importância disso tudo. Hoje eu estou resgatando tudo isso, todas essas escritas, de 20 anos atrás, de mais de 20 anos atrás. Hoje elas vão compor o livro, que eu espero que até o final do ano, né, ele venha a acontecer, para que a gente, como eu falei, para que a gente desperte as diversas formas de protestar, de lutar, sabe, de fazer revolução. Que não é só falando alto, levantando bandeira, passeata, isso e aquilo. Existem diversas formas. E a que eu mais hoje eu acho que a que mais me encanta hoje é o ato de escrever. O ato de falar, o ato de escrever, além, é claro, né, desses encontros que a gente tem com essas mulheres, com as pessoas nas comunidades, relatando sobre o que a gente faz, relatando sobre as próprias oficinas de escritas, relatando sobre os saraus, relatando sobre o ato revolucionário que é se tornar leitor, se tornar escritor. Ponta de Pedras, ganhamos um espaço também na pandemia, que é a Biblioteca da Sabedoria, que de uma moça, Neide Seabra, uma jovem moça também, que despertou muito cedo para isso e entendeu a importância de democratizar a literatura, a leitura. Então, eu penso que Ponta de Pedras, né, eu queria dizer que o Marajó em si, ele está muito bem servido dessas pessoas inquietas que estão assim buscando fazer revolução com a literatura, com a leitura, com a escrita. Mas Ponta de Pedra está de parabéns. Temos a maravilhosa Casa do Poeta, temos a Biblioteca da Sabedoria e certamente virão muitos outros espaços assim, onde a gente possa estar incentivando e praticando esse ato que é maravilhoso. Escrever é revolucionário. Muito bom. E você falou, né, que nós compartilhamos dessa ideia de que a gente, para fazer a revolução, não precisa gritar, berrar, queimar pneu, né? Não necessariamente. Se precisar, a gente até faz, mas existem outras formas. Mas eu acredito também. que a gente já deu passos, principalmente na luta que eu me refiro das mulheres, né? Antigamente
a gente não podia escrever, publicar com o nosso nome. A gente tinha que colocar um pseudônimo ou um anônimo. Hoje não. Por isso, inclusive, eu acredito que se fez necessário o piquete, né? Sair e tal, colocar cartaz. Hoje foi muito necessário que a gente faz de exatamente. novo. Mas aí eu já acho que hoje a gente já tem que, como a gente já tem um pouco mais de liberdade para esse processo revolucionário que é escrever, a gente já pode se organizar no sentido mesmo de colocar a nossa escrita ali. Eu fiquei muito feliz essa semana. Eu tive a honra, né, de ser referenciada um texto meu foi referenciado num projeto de TCC do curso de Psicologia da UNAMA, porque é um texto que eu faço um relato, né? Você falou sobre que a gente vivencia essas experiências e não percebe que elas acontecem, né? E isso aconteceu comigo. Eu só fui perceber que eu vivenciava um relacionamento muito abusivo, muito ruim, quando eu assisti essa história numa série, né, da Netflix, vou fazer uma propaganda aqui gratuita. E aí, lá eu assisti e eu vi aquela moça vivenciando aquelas situações e eu digo, nossa, mas acontece isso, é assim. E ali foi o meu despertar. Eu digo, caramba, eu estou vivendo isso e eu não percebia. Por quê? Porque aí, como dizem, mas o outro é desse jeito, a gente tem que aceitar. Ou seja, parece que a gente está sempre justificando os erros, o mau caratismo, que a gente também tem que colocar dessa forma, os deslizes, porque sempre foi assim, a gente tinha que aceitar, e ali começou a minha revolução pessoal. Foi quando eu fui colocando o limite naquilo, mas eu precisei passar por isso, não foi fácil, né? Aí o resultado, que para mim é maravilhoso, é que eu tô aqui hoje, né? Então, até eu conversando com uma amiga, ela disse assim, França, eu queria entender como você se deixou subjugar. Eu disse, mas eu não tenho como dizer, eu não tenho como explicar. Eu acho que é a construção do sistema mesmo, que a gente vem e a gente se vê ali no local e a gente acha que é isso, né? Vem construção familiar, social, uma série de situações. Só voltando no termo para entender. Mas ainda assim, eu acho que o mais importante de tudo é que eu consegui me libertar. E eu penso que se eu conseguir me libertar, eu percebi que também eu precisava falar sobre isso. Mas uma outra amiga falou assim, mas você vai falar do que a pessoa fez diretamente? Eu disse, não, eu vou falar do que aconteceu. Eu sempre digo, eu não dou palco para a maldade. Eu vou dar palco para a bondade que foi eu ter conseguido sair dali, eu ter enxergado aquela situação. Por exemplo, você falou que você não sabia os nomes, mas algo em você dizia que aquilo era muito ruim. Ou seja, a tua alma já dizia assim, isso não é certo. Incomoda, aquilo que incomoda, então já é algo para se pensar. Vou te mostrar aqui um outro livro. Pensar por que está incomodando, né? Escritas de Si. Escritas de Si, ele é o resultado, né, de um trabalho que foi, inclusive, o Marcos Samuel que fez com a gente na Casa do Poeta. Então, nesse Escritas de Si, nós tivemos muitos encontros com moças ribeirinhas também aqui, e alguns rapazes, e em especial Léa Mazos, onde a gente gosta muito de conversar. E a Léa, ela escreveu sobre, não sei se nesse livro ela publicou um texto maravilhoso sobre os cabelos dela, sobre os cachos dela, né? Escreveu de uma forma muito linda, mas que nas entrelinhas a gente pode perceber que por algum momento aquilo ali foi um problema, né, para ela. E quando uma mulher fala sobre essas questões, que o cabelo da gente é algo que é o que a gente entende que nos embeleza, né? Estou arrumando o meu toda hora aqui. E de repente eu vi a Léa falando com tanto carinho dos cachos daquele cabelo, que eu entendi quantas histórias tristes tem por trás disso. Porque se hoje ela se dá o direito de falar carinhosamente
sobre esses casos e uma mulher de 40 anos falar sobre isso significa que tem muitas dores por trás disso, porque nem sempre foi assim, nem sempre ela olhou com tanto carinho, talvez ela nem se dê conta que eu tenho observado, ela vai saber disso agora, se ela não estiver assistindo, ela vai assistir. Então, sempre que uma mulher fala ou escreve algo, até positivamente, sobre suas vivências, eu consigo entender o antes disso tudo. Porque comigo é Sim. assim. Comigo foi assim, com muitas outras. Quando a gente resolve falar positivamente sobre as nossas atitudes hoje, sobre o espaço que a gente ocupa, é que atrás disso tem muitas outras histórias de negação, de dor, sabe? Então, e a gente tem Sim. que conversar. Então, o escrever também é muito disso. Você escreve e alguém lê e outros vão ler e ler nas entrelinhas. Eu gosto muito dessa ideia também. Tem, tem uma outra amiga, que é a Cléo Rodrigues. Ela escreve sobre realidades marajoara. Eu falo que eu sou influenciada por todas essas pessoas. Por isso que eu te falei que a gente está em construção todo dia. Ah, eu escrevo assim, eu escrevo de uma forma muito minha, muito particular, mas todos os dias eu sou influenciada pela forma dessas mulheres escrever, inclusive sobre a sua forma de escrever também. Obrigada. Que fique bem claro. A Cléo escreve a realidade, Cléo Rodrigues escreve sobre a realidade marajoara de uma forma, eu falo que meio que poética e romântica, coisa que eu não sei. Eu vou lá e relato, tipo assim, sem muito romantizar, eu falo que eu admiro quem consegue, os meus amigos escritores que falam muito sobre a beleza, do paisagismo, da, da floresta, dos pássaros, disso, daquilo. Não, eu vou lá e escrevo sobre as vivências. É tipo meio seco. Não, eu sinto uma enorme necessidade de contar uma história real, sabe? Sobre como ela foi antes, como foi a história da mulher no Marajó de 50, 60 anos atrás, 30 anos atrás, como está sendo hoje e onde vamos chegar. Eu sinto muito essa necessidade, eu consigo comparar assim, a evolução, o quanto nós ganhamos muito com tudo isso, que antes de mim, quantas mulheres inquietas, insatisfeitas e brigonas, certamente, né? Tiveram e fizeram a revolução do jeito delas, da forma como elas podiam fazer, com o que tinha. Então, eu penso que a gente hoje, a gente usufrui de tudo isso, desses ganhos, desses benefícios, e eu gosto de pensar que lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos atrás, outras mulheres estarão usufruindo também de benefícios que serão fruto das nossas lutas, da sua, da minha e de muitas outras, sabe? E que isso que a gente está fazendo agora, inclusive, seja também algo que venha a contribuir para tantos outros ganhos que a gente espera que elas tenham, né? Falar é de fato um dos maiores atos de empoderamento feminino. Falar isso. Com certeza, eu concordo plenamente, porque eu sou muito das frases de efeito, né? Eu, até pela minha formação, que eu sou publicitária, então eu vou logo a mistura com a poesia que rima daqui, rima dali, mas como eu falei lá no finalzinho do vídeo que eu publiquei ontem, eu disse que enquanto vocês se escrevem, eu me reescrevo. É bem semelhante ao que você fala de que todos os dias a gente tem uma construção, uma reconstrução. Eu tenho uma amiga que a gente brinca que a gente faz podcast assim, pelo WhatsApp, 20 minutos, um áudio. Porque como a gente não fala toda hora, então quando ela tem tempo, ela ouve, quando eu tenho tempo, eu escuto e respondo, e assim a gente vai. E funciona a nossa amizade. E aí a gente conversa e eu falo, ela, nossa, eu não tinha pensado sobre isso, eu não tinha pensado sobre aquilo, e aí ela traz também coisas para mim. Eu disse, nossa, realmente eu tinha que rever esse lado aqui. E a gente vai se reconstruindo, porque ela diz, olha, ela sempre fala para mim, ela disse, Franci,
você me ajudou muito mais que os 4 psicólogos que eu procurei. Porque Eu você ouve, aí você reflete, mas você não fala do tipo julgando, você fala sobre o contexto, né? E eu acho isso muito importante, porque a experiência do outro, da outra, não é para ser julgado, é para ser ouvido. E eu entendo que quando você diz assim, eu não romantizo, eu relato, né? Eu coloco até seco. Eu acho que é também minha percepção, né? De que você não vai colocar uma capa bonitinha numa coisa que é feia, que é ruim, que machuca. Às vezes eu até me culpo por isso. Eu me culpo por isso aqui sobre uma das coisas que eu vou, só para você entender, ou para as pessoas entenderem quando eu digo que eu não romantizo. Sempre que eu vejo uma jovenzinha, né, deixando a escola porque vai casar, porque vai ser mamãe, aí vamos contar a história. Eu vou contar essa história sem esses floreios, sem romantizar essa nova família, esse novo relacionamento. Coisas assim, entendeu? Eu conto a história porque geralmente essa menina que está casando, novinha, que vai ser mamãe, eu sempre entendo que ela também é filha de uma jovem mãe que começou a história, a família igual. Então, é muito esse olhar, entendeu? Eu fico me perguntando muito até quando a gente vai repetindo, repetindo essas histórias. Então, eu conto nesse sentido. Eu acho até que a forma como eu escrevo é meio que para documentar, eu falo, meio que para documentar as coisas, mas com o intuito de fazer as pessoas refletirem que existe um jeito que pode ser melhorado de viver, entendeu? Existe uma forma de termos uma vida, nós mulheres, com menos sacrifício, com menos dores, baseado na ideia de que você pode exercitar ou não. Não para tudo aquilo que já foi imposto a você. Aliás, nasceu menina, olha, quando crescer vai casar, vai ter tantos filhos, vai ser dona de casa, vai ser isso, vai ser aquilo. Isso daí já está decidido, né? Então, eu penso que essa menina, ela pode ser tudo isso, caso ela queira, porém não. E pode fazer outras escolhas. Então, todas as vezes que eu relato essas histórias, eu também venho para essas reflexões sobre ter opção, ter escolhas, poder dizer não, inclusive, sabe? Dizer sim para o que lhe convém, mas sim o tempo todo é perigoso demais. Então, é sobre isso que eu digo que eu não romantizo esse casamento, essa maternidade. Como se Não dá para fosse uma história de amor, né? Nossa! No Marajó, assim, nos nossos 17 municípios, assim, a nossa realidade não. Eu até queria, como eu falei, eu admiro pessoas que escrevem dessa forma, que falam. Inclusive, eu falo assim que a história mais conhecida do Marajó, que é a história do Boto, eu não gosto. Eu gosto inclusive, do nosso amigo Juraci Siqueira, que escreve. Que é uma das obras mais incríveis, famosas. Eu gosto Tenho mais sérias críticas sobre essa questão a também. formação dos rios do Marajó, a criação dos rios do Marajó, eu gosto mais, que eu falo, porque eu não consigo romantizar a história do boto, a história do animal se transformar no ser humano e seduzir a mocinha, não. O boto, para mim, o filho do boto, para mim, é aquele filho do pai que ele não pode, que a mãe não pode dizer quem é. Eu acredito. Muitas vezes é fruto de incesto, é fruto de abusos dentro de casa. De abusos do pai, do irmão, do cunhado, do vizinho, não sei. Para mim, o boto são esses caras. E ainda tem mais. E há quem diga que não, mas é verdade, ele se transforma, ele usa a aparência de alguém conhecido. Gente, pelo amor de Deus. E há quem acredite. Aí eu falo que eu vou reescrever em algum momento. Nós vamos, querida, por
Eu falo que eu vou reescrever a história do Boto com menos revolta, porque por enquanto a revolta é muito grande em mim, não sei o que sairia, mas em algum momento eu vou reescrever, sim, numa versão contada por uma mulher. Eu vou te dizer. Então, essas questões que eu falo, assim, eu tenho um certo medo, Não, tudo bem. desculpa te interromper, eu tenho um certo medo de pessoas me taxarem de radical, do contra, isso aqui. Gente, eu tento, eu estou tentando, mas é que a própria realidade Não. não permite muito esses né? Mas aí, se a gente for se a ideia é romantizar, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para reescrever a história. E para contextualizar, para quem não é daqui da região amazônica, a história do Boto é que é um Boto, né, que ele se torna homem e aí aparece uma mulher grávida. Como assim o Boto veio botar alguma coisa, né? Então, eu compartilho. Filho que não se pode dizer quem é o pai é o Boto, né? Exatamente. E eu compartilho né? dessa visão muito, muito. E isso se tornou uma grande lenda para gente aqui, né? Algumas E aqui se tornou uma grande lenda, né, Jace? Porque eu não tinha como dizer, né? E assim, eu vou fazer um relato aqui que, assim, isso é uma coisa muito delicada realmente de se dizer, né? De se contar, seja escrevendo, seja falando nas histórias, né? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que lá na infância eu fui assediada por uma pessoa dentro da minha casa. Uma pessoa que é venerada dentro da minha família. E o Boto vem suprir, né, essas lacunas da história. Então, eu também me incomodo muito com essa idealização, com essa romantização do Boto. Tenho muito respeito aqui pelo nosso amigo escritor, né, que se intitula, né, aqui, enfim, não conheço a história dele, mas eu acho que quando a gente vem para esses casos de questões familiares, íntimas, e aí, eu vou, ou seja, sempre colocando a culpa que é a mulher que mesmo criança, né, que traz essa carga. Então, eu penso assim que a gente precisa falar sobre isso. Por isso que eu não estou brincando, estou falando muito sério, viu? De nós nos unirmos e reescrever mesmo isso, porque eu acho que quando a gente faz essa questão, a gente pode reescrever e deixar esse relato aí que em algum momento vai vir lá na frente, umas décadas à frente, eu espero não tantas décadas assim, que venha refletir sobre essas construções que a gente vai tendo dentro de casa. Né? E isso é dentro de casa, por isso que eu falei lá no começo, essa educação, essa desconstrução é dentro de casa. Eu passei por isso dentro da minha casa, entendeu? Então, imagina, desde 6 anos de idade, você ter alguém te olhando de uma maneira, alguém te perseguindo, alguém... Não é fácil a gente viver isso. E a gente vai dando nomes. Não, é o fulano, é o Beltrano, é o não sei o quê. Tal. Por quê? Porque a gente não consegue falar e ser... não é bem compreendido, né? Então, isso são histórias que a gente precisa. Então, eu já me disponho aqui contigo da gente reescrever a história do Boto, porque também me incomoda demais. Né? Ótimo, então virou um compromisso nosso. Virou um compromisso. Encontrei uma parceira corajosa como eu. Porque todas as vezes que eu falava sobre isso, como eu te falei, eu tinha um certo receio das pessoas me acharem radical demais. Mas para quem vive essa realidade de perto, para quem conheceu, inclusive, muitos filhos de Boto, e que lá na frente a gente vai saber quem são os botos, de quem esse boto roubou a aparência, né, para chegar próximo. Então, para quem viu isso, para quem viveu, é muito difícil, sabe? Toda essa, sei lá, esse misticismo muito
providencial que eu falo. Tem, Muito providencial, assim. E justamente hoje a gente falando sobre isso, né? Justamente hoje em dia, no dia do combate ao abuso sexual infantil, eu acho que vale a pena realmente ter o nosso compromisso. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai lembrar dessa live e a ficará gente vai estar salva. comemorando uma outra forma de escrever, né, uma outra história do Boto, contada por Com nós, certeza. né? Olha, eu fico. Olha, mete comigo, Maninha, viu? maninha, tu achou quem vai contigo de mãos dadas? Olha, já se eu, Isso mexe, tu não tem né? noção. Tu não tem noção de quantas histórias de Boto eu conheço. Menina, né? Enfim, eu também conheço muitas histórias, né? Você dentro da Ilha do Marajó muito mais, né? Mas aqui em Belém também a abrangência é muito grande. E assim, Jaci, eu acho que são assuntos, tópicos muito relevantes. Ó, o Vianza entrou, disse que adora nós duas. Obrigada pelo carinho. A Soraya está dizendo Hoje, que o devemos Brasileiros é reescrever. inspiração. E Anza é um grande, nossa, incentivador. É alguém também por quem eu tenho muito carinho e respeito. É, são as pessoas importantes desse processo de escrita, né? Certamente. E eu Que delícia essa nossa conversa. nossa, eu sempre digo que eu não consigo manter um tempo exato de vou falar só disso, porque a gente começa a falar, é uma extensão da primeira conversa, né? Então, mas eu acho que são assuntos que nós precisamos, de fato, trazer à tona, Jace, porque eu não gosto também muito de romantizar esse tipo de situação. Eu tenho vários casos em que eu não vou dizer exatamente local, mas eu atuei dentro da área religiosa, né? E existia um projeto que eles chamavam de mãezinhas, né? As mãezinhas. Mas eram mãezinhas assim, menina de 10, 12, 11. Ah, né? Oh, Aí, enfim, me doía muito porque iam imprimindo nessas meninas que já vinham de um histórico de abuso, de tudo, e colocando como se aquela maternidade fosse uma glória, né? Enfim, eu sempre digo para as pessoas que eu sempre digo assim, eu sei. tenho uma filha de 10 anos, vai fazer em julho 11 anos. Mas assim, eu faço tudo pela minha filha, eu amo minha filha com toda a intensidade que ela merece. Mas eu vou usar uma palavra aqui forte, mas é o que me representa no momento. Mas eu odeio ser mãe. Porque ser mãe, já para mim, é uma limitação social. Porque eu tenho que pensar se eu quero isso, se eu quero aquilo, se eu posso, se eu não posso. Sabe? E isso para o homem no sentido de paternidade não existe. Sabe? Isso me incomoda demais também. Mas não que eu dê. Não pode errar, né? Mãe não pode errar, porque a culpa do universo vem sobre seus ombros. Inclusive, no meu Eu nem ensaio, consigo imaginar. inclusive eu tive um ensaio publicado, que é esse que foi referenciado no TCC da UNAMA, que é sobre vivências e sobrevivência. E lá eu falo sobre isso, inclusive referenciando uma outra filósofa, que é Elizabeth Badinter, e que ela fala que existe um contexto filosófico, religioso e de saúde, para dizer que a culpa é das mulheres. Que é a mulher que tem que cuidar, que é a mulher que tem que fazer. Então, isso tudo foi uma construção social. Inclusive, a questão do amor materno, né? É por isso que vem a questão do O encantamento, amor do incondicional, né? O que abre mão de tudo para sacrifício. viver aquilo. Exatamente. Olha, eu confesso que isso tudo me assustou, que eu abri mão disso. Confesso. Muito pesado, assim. Eu quero aprender a me amar, me Sim, conhecer primeiro. sim. E porque, de fato, a maternidade não consigo romantizar dessa forma. É lindo, mas nada é Não, fácil. não. É porque eu digo que educar, eu não digo criar, né? Educar uma pessoa, porque assim, nasceu o bebê, é fofinho, é lindo, aí cresce, começa a falar, é lindo, realmente é muito bonito, foi uma fase muito bonita da minha filha, mas eu sempre pensava assim, cara, ela vai crescer,
Então, quem é essa pessoa que será? Então, Corajosa tua fala, mulher. Mas a gente, porque a gente Coragem. fica Poucas romantizando. mulheres falam dessa realidade, desse jeito, dessa forma, com essa verdade que tu falas agora. Queria ouvir mais mulheres falando Eu não assim, sou, porque a eu não. maioria abre mão dessas E sabe o verdades. que é interessante? Tenho ainda, minha mãe ainda está aqui entre nós, né? Mas lá na minha primeira infância, adolescência, eu tive uma mãe muito repressora. Eu não podia fazer nada, não podia, tudo era errado, tudo era errado. Então, assim, eu pensei, eu não quero ser essa mãe para minha filha. Eu quero que ela tenha em mim uma amiga. E, além disso, eu tenho que ter a autoridade de mãe, por quê? Porque eu estou educando. Então, assim, foi um momento, eu digo que a maternidade foi o divisor de águas na minha vida. Porque foi onde eu passei a lutar de verdade por quem eu era, porque eu tive que me descobrir para saber quem é a Franci, para saber quem é a Franci, para poder ser a mãe, que ela se chama Sofia, a mãe da Sofia. Então, hoje o que eu faço? Eu tenho um relacionamento com ela de que eu escuto tudo que ela fala. Tudo mesmo. Porque eu quero que ela tenha segurança de qualquer coisa ela vir falar comigo. Ela vir dizer, mãe, tanto que eu, na escola, ai, mãe, mas o que foi? Aí, não, mas porque você vai achar besteira? Não, minha filha, mas fale. Aí ela fala, olha, aconteceu isso. E aí, quando acontece alguma situação, que ela, olha, o colega fez isso. Eu disse, mas você acha certo o colega fazer isso? Não, mãe, não é certo. Ou seja, eu vou fazendo ela refletir em cima das situações. Eu não digo para ela que está certo, que está errado. Assim como eu defendo ela em alguns casos, mas eu também chamo atenção. Olha, você está errada. Você não devia ter destratado a professora, você não podia ter feito dessa forma, você tem que tratar com respeito a sua professora. Por quê? Porque eu tenho que pensar, já que eu não vou ficar 24 horas com a minha filha. Eu não fico ali na rédea curta, dizendo como se fosse um animalzinho adestrado, né? Vai. Não, eu tenho que ter a segurança de que quando ela estiver longe de mim, ela vai ser uma pessoa ética com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Seja com a outra criança, seja com a professora, seja com o porteiro, com qualquer pessoa. E esse é o meu compromisso enquanto mãe. É por isso que eu te disse que eu tenho um compromisso com ela muito grande, mas a maternidade, todo o contexto social que traz, tipo assim, ai, você se tornou mãe, agora você é a melhor pessoa do mundo. Não, não é. É quando a gente mais sofre. E eu admiro muito mulheres que dizem assim, eu não quero ter filhos, assim, então não tenha. Eu digo, porque é uma responsabilidade de você colocar, não só colocar um ser no mundo, mas de você educar. A gente tem que educar. A maioria das mães que eu conheço, elas não fizeram essa escolha. Elas se tornaram mães sem necessariamente fazer a escolha de ser mãe. Então, eu sempre falo, para quem pode escolher, pense bem. Sim, Porque é para precisa. toda a vida. Eu estou pensando até hoje que eu ainda não entendi, ainda não escutei esse chamado. E eu estou bem assim. Estou tranquila. Desejo boa sorte para quem quer, dou os parabéns, mas eu penso que é uma missão, né? É uma responsabilidade muito grande, Jace, porque a gente. Não me sinto egoísta por Não, isso, mas não não, é. viu? Que alguém diga egoísta. Não sou, não. Só quero cuidar Mas, de mim. Jace, nós estamos aqui para reconstruir esses conceitos, viu? Que não é egoísmo, não é achar que a gente não está cumprindo a missão, né? Na verdade, nós estamos fazendo escolhas, nós estamos fazendo escolhas. E é isso. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Essa história de que a mulher nasceu para ser mãe é papo furado, né? Então, a gente tem que ter muito. Então, assim, eu acho. Tenho muito respeito pelas mulheres que decidem ser mães. Muito respeito, muita admiração pela coragem. Com certeza, porque é uma tarefa, minha querida, que não é. Tem dias assim que eu brinco, eu digo, nossa, minha filha hoje está me testando, sabe? Assim, eu vou lá, não, tal coisa, e ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, eu digo, meu Deus, eu sei que ela está testando para ver até onde vai a minha paciência, para você ver que a questão da maternidade, né, e da educação, também a paternidade, que o pai também tem que ter esse olhar,
é que a criança testa, gente. E não é uma questão de que... Vou escrever sobre isso. Oi? Vou escrever suas falas. A live vai ficar Falas salva. corajosas. Vou escrever. Mas, querida, depois que eu me vesti de coragem, ninguém mais me abafa, ninguém mais me cala, ninguém, porque é um processo tão difícil. Eu digo que eu vivi um luto que nem eu sabia por que eu estava de luto. E eu vi que tinha morrido a esperança de que uma pessoa não chegaria ao ápice da maldade de agredir, enfim, né, machucar uma pessoa fisicamente. E eu achava que isso nunca iria acontecer. E quando aconteceu, para mim, foi um desabar, né? E quando eu entendi que era isso, eu digo, bom, então agora eu vou me reconstruir, né? Eu disse que eu fui jogada num poço, lá no fundo do poço. Eu disse, bom, eu vou ficar aqui, eu vou descobrir o que aconteceu, eu vou entender o que aconteceu, porque, querida, quando eu sair daqui, eu não volto nunca mais. E é o que está acontecendo, né? E eu penso que tem muitas mulheres, já que precisam sair desse poço. Tem muitas mulheres que precisam dessa certeza de que elas não merecem estar onde elas estão. E eu penso que essa é a minha tarefa hoje. Como você disse, a gente está se reconstruindo todos os dias. E eu digo que neste momento, eu, Franci, preciso fazer isso. Por uma questão de que, como você diz, gratidão, né? Sou grata por eu ter saído de lá, mas eu também quero ser mais grata ainda de ter tirado outras mulheres de lá. Porque é muito ruim você ficar num lugar e não se sentir pertencente de si mesma. É muito ruim. Nós precisamos disso. Por isso que eu te falo, Franci, mais uma vez, né, parabéns por esse espaço, por esse ato de coragem, abrir espaço para que as mulheres possam falar e falar sobre tudo, né? Eu acho que já começasse essa revolução, já começasse essa transformação, já faz um tempo, e continua que ela é muito necessária, muito importante, e os frutos virão e virão logo, Com sabe? certeza. Porque quando você se junta a pessoas com um propósito semelhante aos seus, o resultado ele não vai demorar muito, não. E como a gente estava falando, esse se reescrever é necessário. Uhum. Nossa, estou longe de ser a mulher que fui 10 anos atrás, a menina que fui 20 anos atrás. É claro que ainda tem um pouco ou muito delas em mim, mas como falei no início, gosto muito mais de quem sou hoje, muito mais pé no chão, olho para mim com muito mais cuidado, com muito mais carinho. Percebo muito que eu sou construção de todas essas vivências, mas que hoje o ato de dizer não e de fazer escolha é o que faz de mim esse ser humano. Eu gosto de usar a palavra feliz, sabe? E só o fato de ser consciente disso tudo já me diferencia de quem eu era lá atrás, a menina medrosa. Então, quanto menos medo, eu penso que mais feliz a gente é, né? E obrigada, de verdade, por esse espaço. E vamos cumprir com o nosso combinado. Vamos reescrever. Vamos. É promessa. Isso é promessa. Durante Siqueira, meu amigo, não se aborreça. Vamos manter a sua história e vamos contar a nossa. Não, o trabalho dele é maravilhoso e merece ser reverenciado, porque, né? Sem dúvida, sou fã, um abração. Com certeza. Mas nós precisamos reescrever essa lenda, né? Porque Vamos fazer essa parceria, Fran. Vamos fazer esse livro juntos aí. Vamos fazer. Combinadíssimo. Tem a né? Rejane lá da Lani, ela diz, Franci, você é a mulher dos projetos. Mano, o que eu mais tenho é projetos na vida, né? E tô, assim, lutando para desenrolar Eu estava tudo. só
queria encontrar uma mulher corajosa, assim, que topasse essa ideia, né? Porque aí, pra gente se defender juntas, porque a gente vai Com precisar, certeza, né? com Há certeza. quem queira ainda manter só aquela versão, vamos contar a Não, com nova, certeza, com né? certeza. Nós temos hoje o poder, não só de fala, mas o de escrita, a internet está aí para isso, aqui a nossa live vai ficar salva, e a gente vai se deixando na história, porque alguém vai ouvir, alguém vai refletir, alguém vai se perceber ali, e eu acho que mais importante é a gente deixar esse canal para as pessoas, esse meio para que elas possam compreender os dilemas que elas vão vivendo, né? E já assim, eu fico muito triste nesse momento, né? Porque a gente tem que encerrar uma conversa tão boa. Menina, quantas horas? 2 horas eu acho que a gente está aqui Não, falando, não, né? nem, Pelo nem amor de tanto, nem Deus, quanto tempo. tanto. Um pouquinho, 1 hora, eu acho. Fala muito. Mas são temas muito importantes, né? Posteriormente, eu quero novamente repetir esse momento com você, porque é muito importante a gente rever esses conceitos, pensar que se a realidade foi de um jeito difícil, a gente pode reescrevê-la e fazer ela ficar mais tranquila, mais fácil. Eu sempre digo assim, que a gente pode simplificar, né? A gente não precisa dificultar a vida em si ela já é difícil, mas a gente pode simplificar, seja com o nosso olhar, seja com a maneira da gente perceber o outro, e hoje com a nossa escrita, né? Que a gente já não precisa mais colocar anônimo, né? Agora ela é Jaci Garcia, Franci Rocha, Regiane Aguiar, são as mulheres que estão se escrevendo. Isso é Né? maravilhoso. Lembra que eu te contei que eu escrevia sobre códigos, né? Eu escrevia em códigos. Hoje não, pra quê? Imagina. Mas eu vou mostrar um pouquinho de como era antes, para ver como isso tudo era muito assustador, né? Como eu te falei, falar era difícil e o escrever ainda para mim assustava, mesmo eu tendo descoberto essa liberdade, mas ainda era assim alguma coisa como se fosse errado, como se aquilo que você estivesse relatando, colocando no papel, fosse algo assim meio que, sei Sigiloso, lá, né? assustador, errado. Então hoje poder dizer quem eu sou, onde estou, o que faço, é realmente libertador. Maravilha. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu lembro que a primeira vez que eu te procurei, você ficou super emocionada e eu acho que é isso mesmo, né? Tenho que agradecer que o Vianza, não sei se ele ainda está aqui assistindo, mas que foi através da entrevista que ele fez com você que eu te conheci e eu disse, nossa, que coisa maravilhosa, né? E a gente falou tanta coisa aqui, né? E tem tantas outras coisas para falar sobre você que não deu. Mas eu Verdade. acho que Eu te faço um convite. pode fazer. Venha conhecer Pontas Pedras, venha o Marajó, venha tentar lá no cantinho onde o Vianza sentou. Vamos fazer outras rodas de Vamos, conversa, com vamos certeza. compartilhar Vamos. nossas experiências, vem tomar um açaí, água Ai, de adoro. coco, comer manga do quintal, vem, marca que vai ser um prazer te receber e eu acho esses encontros assim muito especiais. Eu fiquei muito feliz de você ter me encontrado, me procurado, da gente ter se conectado dessa forma. De fato, fiquei muito emocionada com a nossa primeira conversa, porque são conversas que a gente não tem com todo mundo, em qualquer lugar. Essa liberdade que a gente deu de falar sobre questões muito pessoais, embora sejamos mulheres, vivemos realidades parecidas, mas nós temos particularidades. E poder dividir com essa leveza contigo foi muito especial. Então, só gratidão, viu? Por tudo Que mesmo. bom. Convite aceito, os dois, né? Parceria de escrita, dois compromissos, né? E conhecer o seu cantinho. Pode ter certeza que eu vou me sentir em casa, porque eu nasci numa ilha de pescadores, mas no Maranhão. Minha família mudou para cá, eu tinha menos de 2 anos. E assim, eu tenho recordações de lá. Fui lá depois, aliás, fui levada, né? Era criança ainda.
mas era uma visão paradisíaca. Eu nasci numa praia, né? Vamos assim dizer. E aqui eu vim para cá, apesar da urbanidade, da convivência, né, urbana, mas é esse cantinho aí de mato, de água de coco, isso aí para mim e o pôr do sol, claro, que eu amo de paixão, né? Ver o pôr do sol é uma coisa. Então, assim, eu já super aceitei. Vamos organizar a agenda. Estarei aí com você, sim, porque é importante a gente ter. A gente está tão pertinho, né? Não tão pertinho, mas um pouco. E você entendeu, né? A gente está perto, né? Sim. A gente atravessa aí um estirão de água, como diz. Não tenha medo, é seguro. Com certeza. E eu quero, de fato, estreitar mais, porque a gente tem muito a contribuir uma com a outra, e deixar na história as nossas histórias é muito importante, né? Então, eu fico feliz. O Escreva-se, ele fica salvo aqui no perfil da Filarte. Eu também salvo lá no YouTube, no canal do Escreva-se. E depois eu faço adaptação para podcast, ele fica no Spotify. Então, ou seja, está em todos os canais, todos os meios, para que a gente possa ouvir, assistir do jeito que a gente quiser, no momento que a gente quiser. Então, a gente está se deixando aqui nas ondas da internet, porque a gente precisa disso. Muito obrigada, Jaci, de coração. Você é uma pessoa assim. As conexões que eu faço, eu digo que eu não conheço histórias, eu me conecto com pessoas. Eu me conecto, eu digo que são conexões de alma, né? Então, eu entendo que cada história que eu escuto, eu me vejo um pouco e eu também acredito que a pessoa se veja. E, para mim, esse é o maior ganho que a gente tem, de ajudar um pouquinho alguém. Às vezes um tiquinho é suficiente para movimentar esse nosso mar intenso de emoções. Tô ficando até poética já, mas muito obrigada, meu querido. Isso. Tá, deixa eu só agradecer rapidinho aqui algumas pessoas que são especiais. Professor Wagner, meu amigo querido, meu irmão, meu parceiro, muito obrigada por todo o apoio. Você também é muito responsável por tudo que está acontecendo com a gente, com o nosso projeto, por eu estar aqui. Marcos Samuel, que é um irmão, eu falo, um irmão de alma também, irmão de sonhos, também é muito responsável pela Jace escritora hoje, né? Soraya Mello, Leia Nazes, são pessoas incríveis. Professora Suzana, que eu vi que entrou aqui, são pessoas que a gente tem encontros incríveis nos nossos saraus, no nosso projeto. A gente divide muitos sonhos, dividimos propósitos, nos apoiamos, nos incentivamos, e eu sou muito resultado de todas essas relações, de todas essas convivências. Vi o professor Marques, que entrou também ainda há pouco. Eu sou muito fã do trabalho dele, das publicações deles também, e são pessoas que me inspiram e contribuem muito com o meu crescimento. E, Franci, gratidão. Você simplesmente está fazendo um trabalho incrível e que a gente ainda vai conversar muito sobre todo esse começo lá na frente, do quanto isso é importante. Certeza, Obrigada, com certeza. amor. Eu também agradeço muito a todas as pessoas que estiveram aqui, que comentaram, foram bastante comentários também, e eu fico feliz que as pessoas estejam vindo cada vez mais. Trarei outras mulheres também. Percebe que você desperta curiosidades, percebe que as pessoas são curiosas sobre isso. Que delícia, né? As pessoas ficam perguntando, e é isso. É esse o caminho, né? É verdade. E devo deixar só registrado aqui que não é planejado. É algo que eu digo que algo que vem nato, vai acontecendo. Quando eu vejo já está aqui, quando eu vejo já está ali. Eu comecei bem tímida, mas eu acho que é importante, e o crescimento do projeto como um todo, o apoio da Filarte também. São pessoas maravilhosas que estão também me dando. Eu também estou cercada de muitas pessoas maravilhosas.
esse apoio me fortalece cada vez mais e eu acho que é isso que a gente precisa, de fortalecimento. E aí a gente cresce. Minha querida, muito obrigada. Né? Não queria encerrar, mas temos que... A gente se encontra em outros Com certeza. momentos. Muito obrigada, querida. Boa noite para todo mundo. Tá bom? Boa noite Beijo. a todos. Tchau, tchau. Beijo.